Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou aqui professor do Centro de Educação da UFPE e hoje a gente vai conversar sobre a greve docente que está acontecendo no Brasil nesses meses, das instituições federais do ensino superior. Para falar sobre o tema, o nosso convidado aqui, com maior alegria, professor Gustavo Seferian, que é professor de Direito da UFMG, e também atual presidente do nosso Sindicato Nacional, o ANDES, Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Daniel. Companheirada que acompanha o Realidades, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito bem. Você que está aqui na região metropolitana de Recife pode nos acompanhar aqui pela 99.9 Rádio Universitária FM, também disponível para as outras cidades através do site da universidade. E a gente também tem nos melhores agregadores de podcast. Você pode acompanhar esse debate, que é um debate muito importante. Depois de muitos anos, estamos diante de uma greve nacional, uma greve que ocorre não só nos docentes, mas também no serviço público em geral, especificamente nos técnicos, nos IFETs e muitos lugares. Mas antes de falar sobre a greve, vamos começar logo no ponto crucial. E dia 27, que danado aconteceu agora, segunda-feira passada, negociação com o Feijó? O que rolou lá que você estava presente, Gustavo? Bom, o que a gente pôde verificar no dia 27 passado foi, de fato, uma farsa, um golpe que se colocou contra a nossa categoria, que infelizmente foi protagonizado pelo governo federal e também pela Proifes, essa federação fantasma sem registro sindical sequer, de funcionalidade burocrática e paragovernamental, que, muito embora nós tenhamos construído esse momento de forma afirmativa para que fosse um espaço de negociação com o governo federal, um esforço muito grande das nossas bases, mais de 60 assembleias, construíram indicativos para uma contraproposta que foi bem costurada pelo Comando Nacional de Greve e apresentada nessa data ao governo. Nós não tivemos, de fato, um espaço de escuta, não tivemos um espaço de interlocução, não tivemos a continuidade da negociação. Na verdade, o que se consumou foi o ultimato que o governo tinha dado quanto à proposta lançada no dia 19 de maio, rejeitada massivamente pelas bases do Sindicato Nacional e que levou, não só a uma reunião repleta de ruídos, uma reunião muito tensa com os representantes do MGI, o Ministério da Gestão e Inovação, encabeçada pela ministra Esther Dweck, que naquele momento não só interditaram qualquer perspectiva negocial, como também sinalizaram que sim, fariam um acordo com a Proifes, essa entidade que não tem representatividade nem de 10% da base do professorado no nosso país e que, diante do que é essa sua dimensão efetivamente incipiente, não pode ser percebida enquanto algo como um fato político que interdite, iniba o que é a nossa movimentação, a nossa greve. Então, nesse sentido, quero até perguntar se é fake ou é verdade, que surgiu aí no meio do caminho que tinha acabado a greve, que aquele assinatura tinha acabado a greve. Isso não rolou. Nada disso, a greve segue forte e o governo não vai encerrar a greve, não. Se algum dia, em algum momento, essa greve for se encerrar, quem vai decidir são as bases do Sindicato Nacional, são as assembleias dos professores e professoras, nós aqui damos o rumo a essa mobilização. Então, a assinatura desse acordo paralelo, ele, sem sombra de dúvida, não traz a interrupção da greve. Isso daí fizemos, inclusive, questão de reafirmar para os órgãos públicos, já oficiamos todo mundo, mencionando que não tem fim de greve, coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário, nós conseguimos arrancar um novo espaço de interlocução, ainda que o governo, de forma muito debochada, tenha colocado como um espaço em que ele vai reafirmar a sua proposta no dia 3 de junho e que queremos, na verdade, que as minutas de acordo, de sugestão de contraproposta, tanto o ANDES quanto o Sinasef apresentaram, sejam respondidas como um grande dia de lutas, um dia nacional de lutas nesse 3 de junho, que deve ser impulsionado nos nossos locais de trabalho, nas cidades em que nós temos universidades, institutos federais e cefetes, para demonstrar a força da nossa greve, que segue numa crescente.
novamente. Nessa última semana, diversas universidades paralisaram. Agora, no dia 3, temos novas universidades se somando à mobilização grevista, como é o caso da base da ADUFPI, né, da Universidade Federal do Piauí. Então, seguimos aí numa crescente ainda dessa nossa greve que deve mostrar sua força ao governo federal. Então, outra coisa que é importante, que a gente começou logo falando do fuzuê do dia 27, né? Porque acho que isso é importante deixar claro, que a greve continua. Obviamente vai ser sempre avaliado e reavaliado, mas quem decide são as assembleias de base. Então eu queria falar nesse primeiro momento um pouco ainda sobre a pauta, né? Quais são os elementos centrais da nossa pauta? Houve uma inflexão para a negociação? Como é que se processou a construção da pauta, os índices? O que a gente está negociando? Qual o significado desse, para a sociedade brasileira, desse 0%? Né? O que significa? É interessante nas planilhas, né? A gente olhava as planilhas, tem 23, 25 e 26, os anos, né? 24 é zero até na sua existência, Gustavo. Quais são os elementos principais da pauta que está se colocando hoje? Maravilha. Nós construímos essa greve com 5 eixos fundamentais quanto pauta. O primeiro deles da recomposição do orçamento das instituições federais de ensino superior, algo que é indispensável, bom funcionamento das universidades e institutos federais e Cefetes, na garantia elementar da sua estrutura, das bolsas para estudantes, entre outros tantos elementos que dependem do custeio do investimento públicos para que nós sigamos trabalhando com qualidade. São questões que elas são elementares até mesmo para a nossa saúde, para as condições básicas de reprodução desse nosso serviço, que é um direito social, ensino superior, técnico, tecnológico, também o ensino básico nas universidades por aí, e que se erige, vamos dizer assim, como um marco estruturante de todas as demais pautas. Soma-se a isso a recomposição da nossa remuneração, que se viu congelada, fundamentalmente desde o golpe e nos anos subsequentes, no desgoverno Bolsonaro, e que, bem, querendo ou não, seguiu agora congelada no ano de 2024. Você está precisamente colocando aquilo que a gente vivencia nesse ano. Não tivemos nenhuma recomposição que atenda à corrosão pela inflação, nem nada do gênero. Inclusive tem um elemento, um artigo, salvo engano, 37, né, Gustavo, da Constituição. O que rola nesse artigo? Bom, a gente tem a obrigação do poder público de conferir o reajuste remuneratório dos servidores e servidoras. De fato, o artigo 37 prevê isso, e o governo está dando de ombros para essa sua obrigação, né? Aliás, confere atenção a essa obrigação para alguns segmentos apenas do serviço público, e infelizmente aqueles que são profundamente bolsonarizados, que atentaram contra o processo eleitoral do ano passado, exemplo da Polícia Rodoviária Federal, entre outros, né? E não aquelas categorias que foram colocadas ali como marca da obsessão do governo, né? Se o governo tem uma obsessão pela educação, né, que valorize os servidores e servidoras da educação. Bem, o terceiro eixo que a nossa pauta lançou é a necessidade de estruturarmos novamente a nossa carreira. Nós sofremos um golpe em 2012 que desestruturou profundamente a carreira dos professores e professoras, e é necessário a gente poder ter um fôlego para poder lidar com essa questão. Temos também o tema importante da atenção aos direitos dos aposentados e aposentadas, né? Possamos garantir a paridade e integralidade e não o solapar ou escantear dos aposentados nas nossas agendas de reivindicação, que, bem, o governo federal conferiu aí aumentos em alguns benefícios que não alcançam em nada os aposentados e aposentadas, né? E a gente sabe que nós não avançamos deixando companheiros e companheiras para trás, né? Os companheiros e companheiras aposentados, por exemplo, não têm o auxílio alimentação, que é aquele que teve um maior indicativo de aumento, e não recebem. No mais das vezes, não podem gozar do auxílio creche, muito menos tem ali condições hoje de se beneficiar do auxílio saúde. Temos também, né, e eu acho que é importante registrar como quinto eixo, uma agenda de revogação de toda uma série de medidas que foram implementadas desde o golpe, no desgoverno Bolsonaro, que restringem nossos direitos. Medidas que trazem ali a corrosão de direitos previdenciários, organizativos, sindicais, ligados às nossas promoções e progressões na carreira, que merecem uma canetada, e essa daqui a gente está falando de instruções normativas, portarias, só precisa de disposição política para ter essa revisão como pautas. E aí tratar só, Daniel, dessa questão que está relacionada ao rearranjo dessa nossa aposta, é que nós pudemos, diante do que foi a posição do governo, ter condições agora de estabelecer algum caminho negocial e apontar, a partir das sinalizações das nossas bases, quais que seriam questões que para nós se marcam como indispensáveis nesse processo.
A primeira delas é que 0% em 2024 não dá. Foi esse o motivo, posso dizer, mais contundente para o processo de mobilização e organização dos professores e professoras se dar em escala nacional. A indignação que todas e todos nós tivemos em não ter o mínimo reajuste sinalizado para esse ano foi um catalisador desse nosso processo de lutas, e o governo segue renitente nessa ideia de que não há espaço orçamentário em 2024 para nos atender. Mas houve para atender parte de categorias do Serviço Público Federal, e sabemos, né, que há espaço ainda para que isso se dê. Precisamos, por então, somente de vontade política para isso, e que o governo, né, no mínimo, apresente um índice que recomponha as nossas perdas nesse ano. A gente bem sabe, do ano passado para cá, o que foi a nossa perda de capacidade de compra, o que isso trouxe de estrangulamento para a nossa categoria, que segue se endividando, que segue se pauperizando e que, muito embora, né, possa ser percebido dentro de uma média de renda em escala nacional com outros trabalhadores e trabalhadoras, graças a toda uma série de mazelas naquilo que se refere à sua renda própria. Vínhamos pleiteando desde o início do processo da greve de uma forma escalonada e idêntica, né, que a recomposição se desse na ordem de 7,06% em 2024, 25 e 26. Nós pudemos e queremos negociar com o governo, e essa nossa intenção de poder seguir negociando nos proporcionou reduzir esse índice apontado para 2024. A ideia é que, nesse momento, tenhamos a recomposição nas marcas do IPCA, que está na ordem de 3,69%, né? Nós, então, abaixamos esse índice com vistas ao governo proporcionar para nós uma resposta efetiva, e ainda assim estamos sendo tolhidos, estamos tendo ali uma resposta bastante inflexível, né, para com o processo de negociação e as nossas contrapropostas. No mais, nós frisamos, né, só ressaltamos a título de destaque, sem prejuízo ou perda do que viriam a ser as outras pautas do revogaço, aqueles elementos que nos parecem ser fundamentais, né, e inescapáveis nesse momento, como, por exemplo, a revogação da Instrução Normativa 66 de 2022, que trata das progressões e promoções, né, e que reclamamos que o simples cumprimento dos interstícios, requisitos objetivos, devem ensejar aos professores e professoras as suas promoções e progressões, sem que se tenha requisições ou que se condicione a isso para a efetivação dos seus direitos. A portaria 983, que traz toda uma série de perdas para os professores e professoras da carreira IBTT, sobretudo naquilo que se refere à carga horária mínima em sala de aula, que impõe uma carga de 14 horas aula por semana, algo que não tem nenhuma isonomia com os professores e professoras do magistério superior, que tem hoje essa exigência mínima de 8 horas. A questão que está relacionada à limitação do exercício do direito de greve e as alterações que se deram naquilo que se refere à insalubridade. Eu queria aqui só trazer alguns elementos, por exemplo, naquilo que tangencia a Instrução Normativa 49 de 2023, que nesse momento regulamenta o exercício do direito de greve no Serviço Público Federal, que primeiro, né, requentou uma instrução normativa que foi baixada pelo Bolsonaro. Vejam só, né, a gente teve aqui uma medida restritiva de direitos naquele momento nebuloso da nossa história, afrontoso à nossa condição de classe, e que foi só recomposta no governo Lula-Alckmin. E nós queremos que ela seja revogada, porque ela proporciona toda uma série de medidas de controle, de auto-registro da mobilização grevista, que acentua o processo de tensionamento e assédio entre as chefias imediatas e os servidores e servidoras, nós professores e professoras não fazendo exceção, a possibilidade de crescente de perseguição, o despontar de medidas que nos podem ser bastante violentas, como o potencial corte de ponto, e que a gente entende que não devem ser objeto de controle tão significativo por parte do governo federal. Tudo isso são destaques da nossa agenda de revogaço, que queremos outras tantas medidas venham a ser também implementadas. Mas é muito importante falar nisso aí, eu vou começando pelo seu final, essa revogação dessa portaria, que foi utilizada em inúmeras universidades e aqui também foi utilizada. A chefia imediata ficou premida para cumprir uma norma, que é uma norma pequena, não é lei, é uma norma, é uma instrução, né? Não tem força, qualquer assinatura ali revoga imediatamente. E aí a gente produziu um material aqui no Comando Local de Greve muito interessante, que diz
como ela é inconstitucional. Ela fere o direito ao exercício da liberdade de greve, né? Então, ela por si só não poderia valer. Mas, obviamente, como ela serve como pressão política, o que não foi efetivado, ainda bem, né? Graças à negociação com a reitoria, graças ao movimento reagir em suas assembleias, no comando e na conversa com a reitoria, onde que entrou esse ponto de pauta, a gente conseguiu diminuir essa intensidade de que está colocada na instituição normativa. Mas muito simples seria a revogação, né? Muito simples, que é uma coisa que não tem impacto orçamentário nenhum. Mas falando em impacto orçamentário, eu queria que você destrinchasse a porcentagem aquela, como é que ficou na última contraproposta, porque o que o governo ofereceu e o que foi a nossa última contraproposta. Foi nos termos da mesa do dia 27, que não houve, enfim. Bom, o governo tinha sinalizado de início a possibilidade de recompor a nossa remuneração em 9% em 2025 e 3,5% em maio de 2026. Com 0% em 2024. A última proposta do governo, porém, apresentada em 19 de maio, ela dissolve esses índices de recomposição linear em uma malha remuneratória, né, numa tabela que, de fato, não só reafirma, mas aprofunda o que é a desestruturação da nossa carreira e que vai trazer índices que eles são diferidos nos diversos níveis que a gente tem na carreira, né? E que vão, nesse momento, de 13,3% até 17,7% nas indicações que o governo federal traz em sua somatória. A proposta que nós estamos trazendo é que nós possamos sim ter uma recomposição linear para a categoria e não gerar esse aprofundamento de desigualdades em uma carreira que ela já é profundamente desigual, né? E que prestigia, sobretudo, quem está no topo e desprestigia aqueles e aquelas que estão no momento de ingresso e no curso inicial da sua carreira junto às universidades, institutos e Cefetes. Desse modo, a proposta que nós estamos apresentando, nessa contraproposta, na verdade, ela aponta que nós tenhamos uma recomposição de 3,69% no ano de 2024, recompondo as perdas na forma do IPCA que a nossa categoria sofreu nesse ano. Acatamos os 9% que o governo sinalizou para janeiro de 2025 como um índice passível de termos na nossa recomposição. E, ao fim, no ano de 2026, temos um índice de 5,16%, que era o componente mais geral que de início nós tínhamos sinalizado para fechar aquela somatória do 22,71%. Nesse momento, esse índice ele abaixa um pouco, ele vai para a ordem de 18,8% de recomposição, mas que se aplica ao conjunto dos professores e professoras. Tanto aquele que na proposta do governo está 13,3%, quanto aqueles que estão no 17,7%. Aqui eu estou falando do adjunto D1, que é o primeiro ali, logo depois de terminar o estágio probatório, até aquele que está como titular, e essa é a escala diferida que a gente está trazendo aqui desses índices, possam ter um reajuste linear, para não aprofundar as nossas desigualdades na carreira. Muito bem, muito bem. Estou aqui com o professor Gustavo Seferian e já a gente volta para o próximo bloco. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta aqui com o programa Realidades, que você escuta pela Rádio Universitária 99.9, mas também você pode ver lá no Spotify e outros aplicativos que está lá o nosso podcast Realidades. E a gente está aqui, como vocês sabem, com Gustavo Seferian, que é o presidente do sindicato do Andes Nacional. É uma questão que a gente vai ter que levantar, né? Andes Nacional, questão do PROIF, também apareceu muito nessa greve. Mas antes de adentrar nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco ainda da pauta, uma questão muito recorrente, que se fala que não se tem orçamento para esse ano. É inevitável, ou seja, é um problema realmente
de caixa de governo, não está previsto. O movimento não estaria exagerando em pedir algo além do 0% esse ano? Gustavo, por favor. Bom, o 0% foi compreendido pela nossa categoria como uma afronta, né? Como, de fato, uma grande troça por parte do governo federal, e por essa razão o fortalecimento da greve se deu em escala nacional, e isso tem por um dos principais indutores esse rechaço por parte do governo em atender um direito que nos é constitucionalmente salvaguardado. Basta lembrar que o artigo 37 da Constituição da República prevê que a cada ano os servidores públicos venham a ter a recomposição da sua remuneração, e isso não se deu no ano corrente. E não há ginástica argumentativa que possa vir a remediar essa situação, seja a discussão que aponta que no ano de 2023 tivemos uma recomposição de 9%, que alcançaria uma projeção a esse ano, seria um adiantamento, ou então que os valores para 2025, qual proposto pelo governo, estariam sendo implementados na folha a partir de janeiro do mesmo ano. O que a gente tem é, de fato, uma ilegalidade praticada pela administração pública, pelo governo federal, e que nos leva, nesse momento, a seguir reivindicando uma recomposição nesse ano. A nova contraproposta apresentada pelo Sindicato Nacional trouxe, todavia, uma minoração do índice pretendido para esse ano, considerando essa posição renitente do 0% por parte do governo federal. Nós minoramos aquele indicativo que originalmente era de 7,06% na recomposição em 2024, para que ele tenha apenas a atenção das nossas perdas remuneratórias resultantes da inflação a partir do índice, né, específico IPCA, né, que, calculando ali ao mês de abril, importaria uma necessária recomposição de 3,69% de nossa remuneração. Nesse momento, Daniel, com certeza, espaço orçamentário para que possamos ter essa recomposição apresentada aos professores e professoras. Digo que há, com certeza, esse espaço orçamentário, tendo em vista, primeiro, né, a ampliação das margens por parte do governo federal para gastos públicos e a recomposição do que seria, né, o déficit público para esse ano, que abriu ali possibilidades de utilização desses recursos, né, desses bilhões, essa tão importante demanda, né, do professorado. De outro lado, é sabido que uma parte expressiva do orçamento público brasileiro ele é destinado ao pagamento de rendimentos resultantes da dívida pública, né, que eles são hoje concentrados fortemente nessa fração de classe específica que se reproduz, né, pelo dreno rentista da apropriação dos fundos públicos, que com os serviços da dívida acabam interditando a salvaguarda de direitos sociais. O que nós entendemos é que falta uma disposição política para inserir os servidores e servidoras, sobretudo os docentes, no orçamento de uma forma efetiva, mas que há, sim, não só possibilidades políticas, mas também técnicas para isso se viabilizar. Outra coisa que apareceu agora, a catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, né, que se apresenta como uma catástrofe do próprio aquecimento global e de situações de não responsabilização, de minorar, né, a situação no Rio Grande do Sul, que se apresentou uma abertura orçamentária. Essa inflexão, isso diz, o que nos diz? Diz mais que não vai ter mesmo dinheiro, porque o dinheiro tem que ir para o Rio Grande do Sul, com toda certeza, uma parte dele é importantíssimo, o ressurgimento do Estado, ou nos diz que orçamento é uma questão também de uma variável política? Como é que você encara essa situação? O quadro hoje experimentado pela população do Rio Grande do Sul é de fato dramático. Esse desastre socioambiental, ele tem por resultado a ação destrutiva para com o trabalho e para com a natureza proporcionada pelo capital, esse modo necessário de afirmação desse modo que não é um modo de vida, é um modo de destruição de vida e que acelera e intensifica a existência de eventos climáticos extremos, né, com os quais a humanidade sempre teve que lidar, mas que, dada a marca de destruição planetária, hoje se acentuam de uma forma exorbitante, né? Não só no nosso país, mas em todo o planeta,
atingindo de uma forma desigual, inclusive, as parcelas da população. Quando a gente compara entre o norte e o sul globais, as populações trabalhadoras e os setores proprietários, negras e negros, mulheres, né? A gente sabe o quanto que isso tem rebatimentos bastante distintos, né? Expressa as desigualdades próprias desse modo de produção e que devem estar no nosso campo de atenção, solidariedade e ação efetiva na sua, pelo menos, reparação diante do grau de violência e de perda das condições materiais desses trabalhadores e trabalhadoras sul-riograndenses. Isso, de outro lado, não deve nos deixar de estar atentos que esse desastre, de forma oportunista, vem sendo mobilizado como uma interdição à destinação dos fundos públicos a outras finalidades que não essa, e a gente bem sabe que nem para essa, em efetivo, né, os fundos estão sendo alocados. É fundamental a gente perceber que a maior parte dos investimentos para o estado do Rio Grande do Sul, eles passam por um processo de desoneração, e inclusive no manejo da questão da dívida que o estado sul-riograndense tem para com a União, e não propriamente em investimentos diretos e um impacto orçamentário qual reclamado pela majoração de vencimentos que os servidores e servidoras gozam. Então, a gente está falando não só de pastas, alocações e organizações de ordem financeira, né, na lida com o Estado brasileiro, distintos, né, e que não podem ser misturados, né, muito pelo contrário, eles devem ser percebidos em suas distinções. Uma coisa não impede a outra, muito pelo contrário. A gente deveria estar aqui hoje no país discutindo a vera, a tributação e a taxação de grandes fortunas, com vistas a poder reparar o que são esses danos que as classes proprietárias proporcionam às populações trabalhadoras, inclusive com a intensificação desses eventos climáticos extremos, bem como para favorecimento do serviço público que é conferido de forma bastante enraizada, com muita qualidade e de forma gratuita a esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras. Então, uma coisa não pode misturar com a outra, né? E o lugar, né, de atenção dessas demandas é o mesmo. É a possibilidade de que a gente tenha uma opção política que não destine os fundos públicos ao rentismo, ao capital financeiro, mas sim à atenção dessas demandas urgentes e tão importantes. Muito bem. Gustavo, outra informação que eu queria avisar os ouvintes que essa gravação está sendo feita em várias etapas. Se o som tiver diferente, que o Gustavo está com uma agenda complicadíssima, todo mundo que não é fácil numa greve nacional com esse tamanho, com esse olhar para cima da greve, na grande imprensa, feita pelos sindicatos, ou seja, é uma pauta importante hoje na luta política. Então, por isso que a gravação está sendo feita em prestação também. E, dito isso, teve um outro acontecimento que foi o último encontro, a última mesa, né, Gustavo? A última mesa que você estava, que você falou da diferença da primeira mesa, né? A primeira mesa que foi uma situação que você já falou no primeiro bloco, e dessa segunda mesa. O que mudou da primeira para a segunda mesa que foi feita agora no último dia 3? Bom, eu só vou dar uma calibradinha aqui, Daniel, nessa questão ordinária, tá? É que, em princípio, a mesa que a gente teve no dia 27 passado seria a sexta mesa de negociação, e essa que a gente teve agora no dia 3, a sétima mesa de negociação, ainda que o governo federal não tenha reconhecido esses momentos enquanto espaços de interlocução para essa finalidade, mas eles, de fato, assim se desdobraram, né? E a principal distinção que se deu nessa mesa do dia 3 último para com as anteriores é que a postura do governo federal foi bastante mais mansa. E eu digo mansa porque a gente teve o acompanhamento dessa sessão pelas duas parlamentares, a Dandara, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, e a Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, nesse espaço, levando aquela postura um tanto quanto truculenta, intransigente, belicosa, expressa pelo secretário de Relações do Trabalho, Feijó, para com o movimento sindical, fosse bastante mais calma nesse momento. Acho que a presença das parlamentares levou a essa mudança comportamental. Soma-se a isso que, nesse momento, o governo não trouxe nenhuma resposta às contrapropostas apresentadas nem pelo ANDES nem pelo Sinasef, mas se colocou, mencionou, pelo menos da boca para fora, que estava disposto a negociações.
E uma vez pressionado, o representante do governo disse que não teria condições, seria impossível de apresentar uma data para a continuidade das negociações naquele momento, como não seria possível ter um indicativo de data para a continuidade dos diálogos com os técnico-administrativos em educação. E nessa circunstância, nós nos colocamos, de modo bastante afirmativo, que não sairíamos da sala em que estávamos ali ocupando com a reunião, enquanto não tivéssemos essas datas estabelecidas. Passou mais de 1h30, 2 horas quase, para que um representante do governo retornasse e nos dissesse: viriam a ter, né, uma data, primeiro sinalizando para o dia 20 de junho, para uma nova reunião, e que sinalizariam até sexta-feira uma data para o encontro com os tais. E nós dissemos não, entendendo que essa data, com uma projeção bastante alargada no tempo, seria para nós bastante prejudicial à condução desse movimento que vem ebulindo e que reclama, né, respostas céleres por parte do governo federal. A nossa negativa e continuidade na sala, ocupando, proporcionou que, passado mais hora e tanto, os representantes do governo federal, agora sinalizando que isso resultava da ação direta da ministra Esther Dweck junto ao ministro Camilo Santana, a apresentar novas datas, sinalizando a reunião com os técnicos administrativos em educação para o dia 11 de junho e a reunião com o movimento docente para o dia 14 de junho junto ao MEC. A reunião vai se dar no MEC. Então, nesse processo como um todo, nós tivemos, né, uma movimentação perceptível por todas e todos que ali estavam presentes, bem como com as interlocuções que a gente já vinha travando, né? Tivemos ali no curso dessa reunião ligações com deputados, notícias que vinham do andar de cima, assessores da ministra Esther Dweck circulando na sala e buscando informações conosco. Então, essa movimentação toda, ela expressou também o que foi essa mudança de disposições, e aquilo que tinha sido sinalizado ao fim da reunião como impossível se mostrou de fato factível, né? Então tivemos ali essa sinalização dessas novas datas de reuniões e que vão reclamar de nós não só a participação direta, né, no apoio incondicional que temos à luta dos técnico-administrativos em educação, tanto organizados na FASUBRA quanto no Sinasef, a essa reunião no dia 11, como também a construção de uma caravana para Brasília no dia 14 próximo, que o Sindicato Nacional e o Sinasef estão puxando para que a gente possa também expressar na capital federal essa nossa pressão no dia da próxima reunião. E qual a expectativa que se cria tanto para a reunião de dia 11 e 14? Aí acrescento mais, Gustavo, vai ter uma reunião de Lula com os reitores. Qual a expectativa? Isso tem relações com a greve da categoria docente da FASUBRA? Bom, vou iniciar por isso. Com toda certeza há relação, né? Certamente o Lula não ia convidar os reitores e reitoras para uma reunião, tanto os reitores e reitoras das universidades quanto dos institutos federais, senão diante dessa pressão e a nossa reivindicação pela recomposição orçamentária das RIPs. E essa indicação é algo que esperamos possa vir a ocorrer nessa reunião, que originalmente estava marcada para o dia 6 de junho, mas que foi redesignada para o dia 10 desse mesmo mês, né? Uma reunião de dia cheio, imagino que uma reunião de trabalho bastante intensa, mas que se avizinham aí possibilidades do governo apresentar em efetivo quais serão os valores para a recomposição orçamentária das instituições federais de ensino superior e também aquele indicativo que fora colocado em abstrato de se construir um PAC da educação ou nas universidades que proporcionasse aí investimentos públicos também significativos nessas mesmas instituições, né? A nossa mobilização, como mencionei, segue numa crescente, são novas universidades que se somam a essa construção, novas bases que aderem à paralisação, e isso certamente traz essa pressão, considerando que a recomposição orçamentária das IFES é um dos grandes eixos da nossa mobilização paredista, né? Então, coloco esse como o primeiro elemento a ser registrado. O segundo é que a reunião com os TAI, e muito embora o não represente os técnico-administrativos em educação, tem, pelo menos da parte das bases representativas, uma expectativa boa de que possa se ter ali indicativos de uma efetiva reorganização, uma reestruturação das carreiras dos técnicos que hoje graçam à condição mais penosa no Serviço Público Federal, sobretudo no âmbito do Executivo, né, que temos ali o menor piso e o menor teto do Serviço Público Federal
sendo empenhado pelos técnico-administrativos em educação e que reclamam, né, de uma forma urgente uma reestruturação das suas carreiras, né? E essa é uma reivindicação central do movimento dos técnicos e que até o momento não foi alcançada. Só índices para recomposição salarial foram sinalizados para os anos de 2025 e 2026, também zero para 2024, mas essa questão da reestruturação da carreira se coloca como algo esperado e possível para o dia 1. Já da parte dos docentes, no dia 14 nós teremos uma reunião que o governo sinalizou que não abordará matérias que envolvam o temário da remuneração, mas entendemos esse sendo também um dos temas fundamentais da nossa pauta reivindicativa, que será imprescindível que o governo alcance esse temário e possa estar apresentando uma devolutiva às contrapropostas apresentadas tanto pelo ANDES quanto pelo Sinasef, que tem distinções que precisam ser esgotadas na interlocução com o governo federal nesse momento tão importante de negociação. Muito obrigado, a gente está concluindo mais um bloco e já, depois do intervalo, nós voltamos com o programa Realidades aqui na sua Rádio Universitária, como também voltamos para debater sobre o futuro que se apresenta, o futuro do movimento. Até já. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Voltamos ao nosso Realidades aqui na Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com o Gustavo de novo, nesse terceiro bloco em prestação, né, Gustavo? Mas a gente está fazendo essa entrevista com maior alegria, um momento especial das universidades, e a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse último bloco, né? A gente viu sobre a greve, a continuidade da greve, as propostas, e agora a gente vai falar um pouco da organização, sabe? O que rolou aí de novo nesse processo? A gente tem qual a importância, por exemplo, do ANDES, Sindicato Nacional, e a relação, por exemplo, com o PROIFES, né, que se apresentou nessa greve, teve um debate sobre essa relação. O que representa cada entidade que está posta e como é que se deu a relação com os técnicos, por exemplo? Qual as questões organizacionais que se apresentaram nessa greve? Gustavo, por favor. Bom, Daniel, essa pergunta é muito importante e ela traz na ordem do dia o que são as relações intersindicais e os próprios conflitos de representatividade que despontam das dinâmicas das nossas lutas no movimento sindical de modo geral. E eu queria começar tratando do segundo ponto que você colocou, né, o modo como se articularam lutas importantes na construção dessa greve da educação federal e que entidades diversas, com representatividades também distintas, puderam, né, se alinhar nas suas importantes convergências e construir, né, uma unidade de ação, ainda que não uma greve unitária, mas 3 greves muito bem articuladas, né, e que se irmanam na construção de uma agenda que em muitos pontos é comum e em outros tantos são particulares. Eu coloco isso porque a greve na educação federal ela tem início com os companheiros e companheiras da FASUBRA, que a deflagram ainda no mês de março. A FASUBRA é uma federação que representa, né, os sindicatos de base dos técnico-administrativos em educação nas diversas universidades federais e também no Colégio Pedro II, e hoje tem quase que a integralidade da sua base paralisada, né? A greve teve início lá em março, como mencionei, foi o primeiro setor da educação federal que paralisou suas atividades, impactando já de forma bastante significativa o empenho das atividades educacionais nas universidades e no Colégio Pedro II. Veio na sua sequência, acho que é importante colocar, tem dentro das suas agendas, né, fundamentalmente, a questão da reestruturação da carreira, né, já que hoje os técnicos administrativos em educação estão na carreira, nos seus diversos desenhos e classes, né, menos valorizados do Serviço Público Federal, né, com menor piso e menor
teto do Executivo Federal. Também a questão da recomposição remuneratória. É importante frisar que os técnico-administrativos em educação, ao contrário do que foram os professores e professoras, sequer receberam aqueles reajustes que nós tivemos depois do golpe, né? Resultantes do que foi a nossa greve de 2015, e o governo tendo ali cumprido o que foi o acordo estabelecido e assinado pela Proifes, né, bem importante lembrar, veio a fazer, né, essa incorporação remuneratória mesmo depois do golpe. 2 parcelas vieram depois do golpe. Os companheiros e companheiras da base da Fasubra não tiveram essa recomposição. Não por outra razão, desde o início da campanha salarial do ano passado, estavam ali naquela primeira linha daqueles que estavam para receber, considerando a defasagem na sua remuneração, algo que alcançava 33% da remuneração, e não os 22,71% como os professores e professoras. Essa greve, né, ela veio tomando vigor nas semanas e meses subsequentes e foi acompanhada pela greve do Sinasef. O Sinasef é uma entidade que representa a maior parte dos professores e professoras nos institutos federais e também uma parte significativa dos técnico-administrativos desses mesmos institutos, né? Então, uma entidade de classe, um sindicato nacional, que tem uma representação que exorbita o que é apenas a do professorado, né? Tanto que o Sinasef está nas mesas de negociação tanto de técnicos quanto de docentes, né? É importante registrar isso. A greve do Sinasef ela tem início no dia 3 de abril de 2024, quase 2 semanas antes da greve do Andes. Chega, né, nesse momento que mencionei, dia 15 de abril, precisamente a incorporar como terceira entidade representativa com bases em greve na educação federal. Desde que ingressamos na greve, e antes disso, né, é importante colocar, o Andes estabelece relações sindicais com essas 2 entidades que compõem o FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Servidores Federais. Temos interlocuções que elas são bastante intensas, dinâmicas na nossa construção de lutas, mas desde que instituímos o nosso Comando Nacional de Greve, e esse passou a ser o órgão a conduzir politicamente a greve do Sindicato Nacional, nós passamos a estabelecer também diálogos constantes para promover ações conjuntas, interlocuções e um alinhamento de pautas, né, com os CNGs da Fasubra e do Sinasef, que já tinham sido instalados antes do nosso, que se instalou no dia 15 de abril, que eu mencionei. Bem, essas conversas elas se dão com uma periodicidade bastante intensa, construímos diversos atos, mobilizações, já desde a primeira semana da nossa greve, né, tivemos ali uma importante agenda no Congresso Nacional, lotamos o Nereu Ramos. Eu frequento o Nereu Ramos tem uns 20 anos, eu nunca vi o Nereu Ramos tão cheio assim lá no Congresso Nacional, numa importante audiência pública no dia 16 de abril. Dia 17 fizemos uma grande marcha, né, que teve um peso significativo da Fasubra, do Sinasef, da mesma sorte do Andes, entre outras tantas ações que vem se dando, né, e a gente sempre podendo dar esse apoio, esse amparo e reconhecendo, né, que as nossas greves, elas se irmanam e a gente vai ter um desfecho e deve ter um desfecho comum, com a atenção do conjunto das pautas das 2 categorias, técnicos e docentes. Quanto à questão da Proifes, que você mencionou, Daniel, essa entidade fantasma, né, que assombra o movimento sindical brasileiro, que foi criado quase que em laboratório, podia falar em laboratório, mas na verdade foi criada no gabinete do Tarso Genro, né, à época ministro da Justiça do governo Lula, no intento de neutralizar a existência do Sindicato Nacional. Ela hoje vive a sua mais profunda crise. A Proifes já teve algum vigor, já teve alguma força, inclusive foi manejada pelo governo federal nas gestões de Dilma Rousseff para emplacar 2 golpes na categoria docente, um que desestruturou profundamente a nossa carreira no ano de 2012, que levou a gente a ter a carreira qual hoje a gente tem, um segundo, né, no ano de 2015, também ceifando uma grande greve e estabelecendo um acordo de recomposição remuneratória muito aquém daquele pretendido à época, e que se tentou novamente esse ano ter um novo golpe. Só que o quadro conjuntural é outro, a Proifes é outra e as suas bases também são muito distintas. Ao contrário do que foi a linha política colocada pelas suas direções burocráticas, refreando a greve, desmobilizando professores e professoras, interditando o que eram as repercussões colocadas pelas assembleias de base, os professores e professoras nas diversas universidades em que há uma representação dessa federação, que sequer registro sindical tem, sequer prerrogativas sindicais guarda, foi de completo rechaço às propostas do governo e deslegitimando, né, o que era uma
perspectiva de assinatura de qualquer acordo com o governo federal. Isso se vê, né, nessa base em ebulição em diversas universidades, exemplo da Federal do Rio Grande do Norte, Federal da Bahia, Federal de Santa Catarina, Federal de Goiás, que emparedaram essas direções burocráticas, colocando em questão as suas ações de culpa. Essa entidade, mesmo assim, né, e aqui eu coloco, né, a responsabilidade muito forte do governo federal, que tentou uma vez mais emplacar um golpe contra os trabalhadores e trabalhadoras da educação, sobretudo o professorado. No dia 27 passado assinou um acordo, que foi aquele acordo do ultimato, que foi lançado a nós docentes, com a PROIFES. Mas esse acordo, como não poderia deixar de ser, foi cassado em seus efeitos pela Justiça Federal, numa ação que nós, taticamente, organizamos desde a nossa assessoria jurídica nacional e aprovada pelo Comando Nacional de Greve, a ser apresentada por diversas das nossas seções sindicais do Andes, em escala nacional, e tivemos sucesso naquela que foi proposta pelos companheiros e companheiras da ADUF Sergipe. Hoje, estamos aí correndo quase uma semana de suspensão dos efeitos desse acordo, o que levou a um fortalecimento desse nosso movimento, no que se refere à necessidade de reabertura de negociações por parte do governo federal, e toda aquela discussão que eu trouxe no segundo bloco aqui acompanha, né, esse processo e teve como um elemento fortalecedor. Uma coisa que chama a atenção, que é importante para os ouvintes, é explicar um pouco a história da carreira, né, porque não destruiu carreira, né, a caracterização da carreira, né, o que é uma carreira no serviço, por que é importante ter uma carreira organizada, qual o significado, né, que tem a ver com a permanência, que tem a ver com a qualificação, tem a ver com respeito à valorização. Se você pudesse explicar um pouquinho por que é central para todas essas categorias, tanto os técnicos administrativos, né, para os docentes, ter uma carreira sólida no serviço público. Ótima pergunta, Daniel, e eu quero aqui colocar alguns outros adjetivos a esses tantos que você já lançou, né? Colocar a questão da atratividade, colocar a questão da justeza no caminhar dos nossos passos na universidade ou em qualquer outra carreira, uma discussão que ela seja profunda acerca da amplitude e o que são as distinções entre aqueles e aquelas que estão no momento de ingresso e aqueles que se encontram no topo da carreira. Por isso, o Andes, historicamente, reivindica uma estruturação da nossa carreira e que ela venha a ser única. Essa reclamação de que tenhamos uma carreira única é uma aspiração histórica do nosso sindicato, assim consta, inclusive, no nosso caderno 2. Ainda que hoje a gente não tenha uma carreira única do magistério superior no país, nós aspiramos a tê-la. E essa aspiração ela se coloca a partir de toda uma série de princípios, elementos estruturantes que conferem a nós um indicativo que, tanto naquilo que se refere ao âmbito federal, e nós hoje temos duas carreiras no âmbito federal, né? A carreira dos professores e professoras no ensino básico, técnico e tecnológico, carreira EBTT, e a carreira do magistério superior. Essas duas carreiras têm distinções, têm toda uma série de ruídos entre elas, elementos que eles são distintos, de distorção, assim compreendidos, e que reclamamos venham a ser, um dia, oxalá, uniformizados. A gente já está avançando nessa greve, inclusive, quanto a um trato isonômico dos professores e professoras do magistério superior e EBTT quanto a algumas matérias, a exemplo do que se refere ao trato da isenção do controle de ponto por parte dos professores da carreira EBTT, as questões que envolvem a redução de encargos mínimos por parte desses mesmos professores e professoras, que hoje tem uma carga horária em sala de aula que é exorbitante, que interdita o empenho de atividades de pesquisa e extensão, entre outras tantas questões. Mas essa vocação, ela também tem rebatimentos no plano estadual, né, nas diversas estaduais, que cada uma tem a sua carreira, mas que nós aspiramos, ela possa vir a ser um dia homogeneizada. Então, todas as nossas agendas, nesse momento, elas têm um caráter transicional diante do que é essa afirmação de uma pretensão de carreira única lançada a todas e todos nós. E quando falamos em uma carreira estruturada, nós solapamos de uma vez o que é a compreensão da carreira a partir de uma tabela de remuneração. Carreira não pode ser compreendida enquanto tabela remuneratória. Mais do que qualquer outra coisa, deve ser aprendida a partir do que são princípios e ditames que organizam o deslinde das nossas atividades no curso do tempo e no nosso modo de empenhar as atividades no curso dos nossos vínculos, né, enquanto professores e professoras, junto, no nosso caso específico, à União, quais são as balizas centrais que devemos ter para referenciar, né, elementos de remuneração e todos os seus desdobramentos no curso dessas nossas atividades. A carreira está intimamente ligada também ao temário
das aposentadorias, né, e o modo como nós temos aí o necessário enquadramento e as repercussões também na vida dos aposentados e aposentadas. Não é um tema menor a gente pensar o que são as tentativas de pronunciamento das distorções na nossa carreira, que hoje a proposta do governo federal sinaliza, né, no que são os seus efeitos aos aposentados e aposentadas. Quero aqui lembrar, por exemplo, né, que pode parecer algo inofensivo o que aconteceu com a mudança da nossa carreira em 2012, que se inseriu, por exemplo, a classe do associado, mas ela é extremamente nociva, por exemplo, aos professores e professoras que se aposentaram, né, sem ter, por exemplo, a possibilidade de se alcançar a classe de titulares. Para quem é jovem há mais tempo, está mais tempo na carreira, bem deve lembrar que em tempos outros não bastava ter o tempo de serviço e atenção daqueles critérios mais objetivos para alcançar a condição de titular. Podem ter infinitos titulares. Eu vejo no meu departamento há 15 anos só vai ter professor titular de direito do trabalho, né? E em tempos outros tinha um professor titular. Todos e todas as demais ficavam ali estacionados, conquanto não tivesse uma vaga para titular, na condição de professor adjunto 4. E muitos professores aposentaram, né? Ficaram anos, inclusive, e se aposentaram nessa condição. Hoje, um professor adjunto 4 ele está no meio da carreira, porque colocaram um nível extra ali de associado, que inclusive tem um step que é extremamente significativo no que é o seu saldo remuneratório, e se veem congelados e condicionados a essa condição de professor adjunto 4 para fins de aposentação, muito embora estivessem às vésperas de serem titulares, ou seja, estavam no penúltimo nível da carreira, hoje estão ali, né, 5 níveis abaixo nessa corrida da carreira, né? O mesmo vale para as discussões sobre achatamento dos níveis iniciais, etc. São temas importantes e que não podem passar ao largo também desse debate que envolve a aposentação. Então, a gente já está, por incrível que pareça, né, a gente já está chegando ao final do nosso programa. É um prazerzão, mas ainda tem tempo e eu quero ouvir de você, que você está andando pelo Brasil, por várias greves, assembleias, esse fenômeno, né, da retomada, não só no Andes, mas na FASUBRA e no Sinasef, de uma juventude, não necessariamente etária, mas de um povo novo se mobilizando. Que elementos que você está vislumbrando que aparece diante dessa greve de ressurgimento do movimento, depois de tamanho tempo junto com o bolsonarismo, com esse fascismo inibidor que, de repente, traz esse ar novo, traz essa garra? Como é que você está analisando isso? Eu estou falando isso a partir do lugar que eu estou vivendo, que está aparecendo, mas você está tendo uma visão maior. Eu gostaria que você comentasse e já começasse a falar suas considerações sobre se a greve vai continuar, não vai, todas essas questões que aparecem diariamente para a gente. Gustavo, por favor. Muito bom. Acho que essa pergunta é bastante interessante, Daniel, e, de fato, aquilo que a gente verifica, e eu também verifico, né, no caso da base da DUFEP, Seção Sindical do Andes, é a realidade também expressa em outros centros locais do país. Eu tenho o costume de repetir essa análise de que os momentos em que construímos greves, eles são oportunidades ímpares para que a gente também tenha uma renovação dos nossos quadros. O caso do Andes Sindicato Nacional não é uma exceção a isso. A gente vê, né, os companheiros e companheiras que somaram a militância do nosso sindicato, se despertaram à construção da luta sindical, participaram de diretorias que assim floresceram no ano de 2012, no ano de 2015, no ano de 2016. Então tem gerações e gerações que elas são marcadas pelos processos de greve. E não vai ser distinto nesse ano. Esse é, sem sombra de dúvida, um dos saldos políticos mais significativos que temos com a greve de 2024. Para além de enterrar a PROIFES e as ambições, inclusive, bastante anacrônicas de alguns, de levar parte das bases do Antissindicato Nacional, tem gente que cogita isso, de levar a base do Antissindicato Nacional para esse ente moribundo, para esse barco prestes a afundar, a gente tem também essa renovação de quadros, pessoas que estão aí se aproximando do movimento sindical, se percebendo enquanto atores e atrizes políticos e políticas nessa construção tão significativa que é a do movimento sindical, que outrora, em outros momentos, talvez por falta de provocação, de condições objetivas, postas inclusive pela conjuntura política, não assim, né, se avizinharam desse nosso lugar e nesse instrumento de luta, que é o sindicato, e que agora se percebem enquanto partícipes, né? Isso tudo é muito rico, isso se percebe, inclusive, no que é a composição das assembleias, as assembleias em escala nacional, Daniel, tem tido ali representações massivas, lugares com 10 vezes mais professores, 15 vezes, 25 vezes
mais professores em suas assembleias do que eram as médias históricas no último quinquênio, né? Então, isso tudo mostra que a questão da participação e o reconhecimento da luta sindical como algo importante e a atualidade da greve enquanto ferramenta da nossa classe são parte que constituem também o que é essa renovação geracional, e que bom que a gente tem essa capacidade de renovar geracionalmente, né, as nossas direções, os nossos quadros e os nossos militantes na construção do antes. Última palavra de despedida, Gustavo. Bom, queria uma vez mais agradecer o convite, a oportunidade de diálogo, que a gente possa ter aí nas próximas semanas um desfecho triunfante dessa greve, assinando um acordo, já que é essa a nossa disposição de seguir negociando, romper com a intransigência do governo e ter saldos também materiais para além desses tantos políticos que mencionei aqui para a nossa categoria, poder comemorar o que vem a ser os saldos dessa tão importante mobilização, que já é a maior greve da educação federal da história brasileira. Muito obrigado. Aqui encerramos mais um Realidades na 99.9. Agradecer a Gustavo, que teve a paciência de aguentar fazer essa entrevista em 3 momentos, mas aqui encerramos mais esse programa. Você pode ouvir também em Spotify e outros aplicativos. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.